sobre conceitos de investimento, eu vou te trazer sobre prazo, vou te trazer sobre a tríade dos investimentos, sobre tributação e sobre tipos de investimento. Sobre prazo, a gente precisa entender que a gente tem diferentes tipos de investimento quando a gente fala de objetivos financeiros. Por exemplo, se eu falo de objetivo financeiro para aposentadoria, para independência, para liberdade financeira, eu vou falar de objetivo financeiro de longo prazo. Se eu falo de um objetivo financeiro que é uma segurança financeira, uma tranquilidade, uma reserva de emergência, por exemplo, eu falo de um objetivo financeiro de curto prazo. E o que é que significa um objetivo, um investimento de curto prazo, de médio prazo, longo prazo? Bom, de modo geral, investimentos de curto prazo são investimentos de até 2 anos. E geralmente, esses investimentos de curto prazo, a gente vai deixar numa instituição financeira, que nesse caso, geralmente seria um banco. Por quê? Porque num banco a gente tem uma liquidez maior e a gente tem também uma boa segurança. Os investimentos de médio prazo são investimentos de 2 a 10 anos. Por quê? Porque a gente vai falar de investimentos para objetivos ali, como troca de carro, como uma carteira de investimentos, como uma viagem, um intercâmbio, ou investimentos mais palpáveis, mais tangíveis. E geralmente, para esse tipo de investimento de médio prazo, a gente deixa o nosso dinheiro numa corretora de investimentos. Por quê? Porque numa corretora de investimentos a gente tem uma diversidade maior de ativos. A gente consegue montar uma carteira diversificada. A gente consegue arriscar um pouquinho mais. E aí a gente vai prezar por ter essa rentabilidade e por ter essa liquidez também no prazo desejado. E investimentos de longo prazo são investimentos para mais de 10 anos. Investimentos focados ali numa aquisição de um imóvel daqui a 10 anos, 12 anos, ou investimentos focados ali na liberdade financeira, na independência financeira. E geralmente, para esse tipo de investimento focado na independência financeira, a gente vai deixar numa seguradora. Porque quando a gente fala de independência financeira, a gente fala de uma previdência privada, uma carteira de renda passiva. Mas quando a gente fala de previdência privada, por lei, previdência privada no Brasil é oferecido tem que ser oferecido por seguradoras. Então, geralmente a gente vai deixar esses ativos, esses investimentos aí de longo prazo numa seguradora. E depois que a gente entende esses conceitos de prazos e quais são essas instituições financeiras que geralmente a gente vai destinar para esses objetivos diferentes, tanto de curto, de médio e de longo prazo, a gente tem que entender a tríade dos investimentos. O que é a tríade dos investimentos? Nada mais é do que os 3 pilares base que todos os investimentos eles têm. Quais são esses 3 pilares? Liquidez, segurança e rentabilidade. O que é liquidez? Liquidez é o tempo de acesso que a gente vai ter àquele valor que a gente investiu. Ou seja, se eu tenho uma liquidez imediata, a partir do momento que eu resgate aquele valor, eu vou ter aquele valor de forma imediata. Aquele valor já vai cair diretamente na minha conta. Se eu tenho, por exemplo, uma liquidez de 15 dias, a partir do momento que eu resgate aquele valor, ele só vai cair na minha conta depois de 15 dias. Ah, ele vai passar 15 dias sem render? Não, ele vai estar lá rentabilizando, mas ele só vai cair na minha conta depois de 15 dias. Por quê? Porque é o tempo necessário para a cotização. É o tempo em que aquele investimento vai levar para ser resgatado dos ativos que ele investe para poder ser pago diretamente na minha conta. Depois da liquidez, a gente tem o segundo pilar. O segundo pilar é justamente a segurança. O que é a segurança? Segurança está muito atrelada ao risco que a gente está disposto a correr para ter certo tipo de retorno. Qual é o risco que eu vou estar disposto a correr? É um risco alto? É um risco baixo? É um risco intermediário? E aí tem muita relação com o perfil de investidor. E aí a gente precisa entender o perfil de investidor que a gente tem. Eu preciso entender o perfil de investidor que eu tenho, você precisa entender o perfil de investidor que você tem. A minha cabeça é uma cabeça diferente da sua. Eu já estou no mercado há uns anos, então eu já estou disposto a correr um risco maior do que muito provavelmente você está disposto a correr. E existem, de modo geral, 3 perfis de investidor. O perfil conservador, que é aquele cara que não está disposto a correr risco. O perfil moderado, que está disposto a correr um certo risco. E o perfil arrojado, que é aquele cara que está disposto a correr muito risco. Tá? E depois que a gente entende o perfil de investidor, a gente entende que a gente está buscando uma segurança atrelada ao certo nível de risco
depois que a gente descobriu o nosso perfil de investidor. E o último pilar é justamente a rentabilidade. A rentabilidade é o retorno que a gente vai ter naquele determinado investimento. E o retorno pode vir justamente em percentual, em real, e aí tem várias formas de a gente medir esse retorno. E vê que legal, se a gente associa essa tríade dos investimentos a objetivos financeiros, a gente vai entender que todo investimento ele vai priorizar dois pilares dessa tríade e vai abrir mão de um terceiro. Significa que ele não vai ter esse terceiro? Não, mas significa que ele vai abrir um pouquinho de mão. Por exemplo, uma reserva de emergência. Para uma reserva de emergência, a gente vai priorizar liquidez. Por quê? Porque a gente associa a reserva de emergência a imediatismo, a imprevisto. A gente precisa daquele valor de forma imediata, então a gente vai priorizar a liquidez. E a gente também vai priorizar a segurança. Por quê? Porque a gente não vai deixar a nossa reserva de emergência em qualquer local. Tem que estar num local seguro e de fácil acesso. E a gente vai abrir mão um pouco da rentabilidade. Por quê? Porque como a gente está precisando da liquidez, liquidez é inversamente proporcional à rentabilidade. Então, se a gente prioriza muito a liquidez, a gente vai abrir mão um pouco do retorno naquele certo tipo de investimento. Se a gente falar, por exemplo, de uma carteira de investimentos, que é uma carteira, um objetivo ali de médio prazo, bom, uma carteira de investimentos a gente vai priorizar a rentabilidade e a gente vai abrir um pouco de mão da segurança. A gente pode priorizar também a liquidez se a gente já tiver batido o martelo no prazo desejado para conquistar determinado objetivo. Então, se a gente prioriza rentabilidade, a gente abre mão da segurança, a gente vai se expor a um certo nível de risco. Então, a gente vai começar a colocar ativos mais agressivos dentro da nossa carteira de investimentos, que provavelmente vão, quando feitos de forma profissional, esses ativos agressivos, eles vão oferecer um retorno mais atrativo do que investimentos menos agressivos. E depois a gente fala de longo prazo, por exemplo, uma previdência privada, que é um investimento para nossa independência financeira. Para minha independência financeira, é um investimento que você tem que fazer para a sua independência financeira. E quando a gente fala de previdência privada, a gente prioriza a segurança, porque é o nossa independência financeira, nossa liberdade, a gente não pode deixar em qualquer local. E a gente prioriza a rentabilidade. A gente abre mão da liquidez. Por que a gente abre mão da liquidez? Porque é um investimento de longo prazo. É um investimento que a gente pensa para daqui a mais de 10 anos. Então a gente consegue abrir mão dessa liquidez, pensando aí no retorno e pensando também, priorizando essa segurança. E aí a gente entende sobre tríade dos investimentos. Que todo tipo de investimento, que todo objetivo financeiro a gente vai priorizar geralmente dois pilares e vai abrir mão de um terceiro. Não é que a gente vai excluir mão desse terceiro, não, mas a gente vai abrir mão, beleza?